quando a noite vem, eu desapareço nos cantos que eu sei que tem lembranças me esperando. E eu sei também que o frio que vem é só o imã do meu coração. Me afoguei em raiva aqui escondido, me tornei até meu próprio inimigo. Eu guardo comigo todo esse perigo, é como um castigo, memórias guardar. Passo o dia afogado em meu livro, vendo se assim de algum jeito consigo encontrar um abrigo no frio de nevada. Todo rancor sei não serve de nada, mas esse gelo já não me serve. O ódio queimou toda a epidemia que está. Me ajude só uma explicação que não me faça me querer te levar as camadas mais quentes do inferno. O ódio tomou tudo que me restou e eu sucumbi ao mal, sem piadas no final desse final. Esse frio que vem numa corrente de nevada não existe bem que extingua toda essa raiva, que seja infinita essa guerra maldita em busca de uma paz. E nesse frio que vem numa corrente de nevada não existe bem que extingua toda essa raiva, que seja infinita essa guerra maldita em busca de uma paz extinta. Sabe, você acha que um dia a gente encontra aquilo que eles chamam de paz? Bem, eu acho que você já sabe a resposta, né? Num dia de consolo e paz a gente se encontrou, e foi nessa medida que eles tomaram o que nos restou. Por que brigar? Já não sei mais, por que não parar? Em busca de paz, em busca de determinação. Que vem numa corrente de nevada não existe bem que extingua toda essa raiva, que seja infinita essa guerra maldita em busca de uma paz extinta. frio que vem numa corrente de nevada não existe bem que extinga toda essa raiva, que seja infinita essa guerra maldita em busca de uma paz extinta. Numa corrente de nevada não existe bem que extinga toda essa raiva, que seja infinita essa guerra maldita em busca de uma paz extinta. Olá, Undertalizados, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu tô finalmente fazendo o vídeo que muita gente pediu, que seria da origem do Insanity Sans e também da parte 2 do nosso quadro de Explicando AUs, que eu quero dar continuidade. E sim, vão ter mais AUs, o próximo ao Killer, como tá na lista que eu revelei na comunidade, que muita gente inclusive tem que ver, porque tem gente pedindo coisa que já tá lá, pessoal, vai sair esse mês ainda. Mas enfim, pessoal, nesse vídeo eu tô aqui pra falar sobre o Insanity Sans, o Sans que, digamos que é meio insano das ideias. Tá, eu não sei nem se isso é considerado como uma piada de tão horrível que foi. Ok, esquece. Enfim, pessoal, o ponto é que nesse vídeo eu vou finalmente explicar a origem dele, que ao contrário de que muitos pensam, é bem simples, não é aquela coisa de complexidade, mas, ainda assim, eu vou tentar, pra o vídeo ficar completinho, falar da relação dele com outras AUs, falar sobre habilidades dele e etc. Então, se você tá interessado, senta aí, pega um lanchinho e vamos nessa!
Bem, pessoal, a nossa história do Insanity Sons basicamente começa em tempos que se passam antes de Undertale. Se passam na época onde Gaster estava vivo e era um cientista real como qualquer um que assumia o cargo que Asgore deu. Era um cientista inteligente, muito esperto, com habilidades absurdamente boas de conseguir construir coisas para o seu rei e etc. Contudo, ele nessa U não era sozinho, ele também tinha junto a ele Sans. Sans, assim como na U de Science Sans, na história do Insanity, basicamente ajudava Gaster em seus experimentos. Ele era como um ajudante que era até que bem, como eu posso te falar, efetivo. Ele era um ajudante que conseguia cumprir bem seu trabalho, e isso fazia Gaster às vezes se aproveitar dele para outros fins. Como assim? Bem, após muito tempo onde Sans ajudava Gaster, onde tudo parecia bem, onde os experimentos apenas rolavam tranquilamente, Gaster decidiu iniciar uma pesquisa. Ele decidiu iniciar a pesquisa de criar uma pílula. Essa pílula conteria aparentemente o poder de causar a um ser o poder da destruição. Não era para ela dar errado e tornar qualquer ser instável ou insano ou algo assim. Mas era uma pílula basicamente feita para, como posso te explicar, tornar o ser com um poder muito destrutivo e um poder muito poderoso. O ser seria imbatível, seria realmente tipo um Capitão América, sabe? O soldado modificado. Esse era o poder que o Gaster queria dar para alguém. Mas ele obviamente não ia fazer isso sozinho, ele precisava de cobaias. Nisso que ele precisava de cobaias, ele tentou achar, mas ele não achava nenhuma cobaia. Então, ele decidiu ter Sans como sua cobaia. Sans, primeiramente, provavelmente, não se sabe ao certo, deve ter recusado isso. Mas ele acabou uma hora ou outra cedendo por conta de que ele queria agradar o seu mestre, que não se sabe se era o pai dele nessa U. Então ele aceitou e ele decidiu tomar a pílula de determinação. E quando ele tomou, digamos que teve um efeito inesperado. Ele não sentiu nada. A pílula aparentemente não tinha dado nenhum efeito atualmente. Ela não tinha dado nenhum resultado crítico, talvez intensificado um pouquinho a força do Sans, mas o Gaster disse que era por conta de que o Sans com o tempo começaria a receber o poder da pílula. Em um certo lance no tempo, o Sans poderia finalmente receber o poder da pílula e lentamente a pílula iria fazer efeito nele, mas demoraria muito, muito e muito. Então o Sans apenas aceitou e a gente ficou nessa, onde o Sans estava cada vez mais diferente. Lentamente o Sans simplesmente começava a se sentir diferente, o poder dele ficava mais intensivo, mas chegou em um ponto onde ele não podia mais contar isso pra ninguém. Por quê? Porque o Gaster caiu no núcleo. Exato. A pílula, enquanto fazia efeito no Sans e terminava o experimento, acabou não podendo mostrar seu resultado ao seu criador, por conta de que o incidente do Gaster cair no núcleo acabou meio que fazendo a pílula, digamos que não conseguir a tempo ter um resultado de fato. Então o Sans teve que levar aquilo para a vida dele e ele não podia nem ter a ajuda da pessoa que fez a pílula. O que daí viesse iria acontecer. Até que finalmente chegamos na rota original de Undertale. Exato, a rota onde Undertale teoricamente deveria rolar, acontecer, a criança atacada e ia basicamente tacar o terror em geral, porque sim, era pra ser uma criança genocida na timeline do Insanity Sans. Enfim, a gente teria finalmente esse começo, mas exatamente nessa linha do tempo, o Sans acabou tendo o efeito da pílula executado. Mas não foi lentamente, parece que tinha muito efeito ainda que não havia chegado nele, e tudo chegou de uma vez só. Isso fez o Sans simplesmente ficar diferente, mas não no sentido bom, definitivamente não. O Sans havia tido mais efeitos colaterais, mas junto a eles, ele sim conseguiu o que o experimento propunha. Ele conseguiu se tornar um ser imbatível, mas digamos que o que ele ganhou de força, ele perdeu de mente.
A verdade é que enquanto o Sans estava basicamente tendo o efeito da pílula feito nele, acabou que substâncias químicas que estavam contidas na pílula acabaram prejudicando fatalmente a mentalidade do Sans, fazendo ele perder a sua sabedoria, a sua felicidade. Ele agora era um ser muito confuso e ele também perdeu seu bom senso e empatia. Aquele não era mais o Sans. Agora, ele era o Insanity Sans, porque sua sanidade estava completamente esgotada, sem mais vez para nada. Ele havia perdido tudo por conta dessas reações químicas que estavam contidas na pílula. Logo, infelizmente, Sans se tornou um genocida, com vontade apenas de matar todo mundo. Mas ele não era só um genocida. Ele não era como o Horror Sans, que ficou simplesmente insano. Não. O Sans ganhou uma força imbatível, que era realmente o objetivo da pílula. Então, além de genocida, Sans era 1000 vezes mais forte que o Sans original. E agora, o Insanity botaria o terror em todo o subterrâneo. O Sans basicamente, nesse caso, iniciou uma rota genocida, que ele mesmo faria. Mas ao mesmo tempo, o humano também iniciou uma rota genocida, que seria o Kara/Frisk, que interpreta como quiser quem tá no controle. Contudo, nesse caso, eles criaram um duelo estilo Dust Tale, quem ganharia mais love. Contudo, o Insanity não sabia da existência do poder da determinação, e quando ele descobriu que Kara/Frisk estavam com uma determinação absurda por conta do genocídio, ele queria superá-los, e foi isso que aconteceu. Insanity conseguiu ser superior basicamente a eles na rota genocida. Ele conseguiu matar muito mais e até que enfim matou o próprio humano. Exatamente. O Insanity conseguiu aniquilar Kara e ele estava com uma determinação nível superior. Contudo, após isso, digamos que ele teve que pagar um grande custo. Matar seu irmão. No momento que Insanity foi enfrentar Papyrus, o Papyrus não entendia o que estava acontecendo com seu irmão, por que seu irmão estava assim. Mas ele não é um killer ou um Dust da vida. O Insanity, sem a mínima piedade, matou o Papyrus, não deixando nem o Papyrus ter diálogo com ele. E nisso que ele matou o Papyrus, o Insanity pegou o crânio de seu irmão antes dele virar poeira e cravou em uma estaca de osso. Ou seja, o crânio não viraria pó, pois agora ele era meio que propriedade do Insanity, pois ele estava conectado a uma estaca dele. E agora, ele seguraria aquele crânio de seu irmão como uma prova da sua insanidade. Uma prova que ele não era mais o Sans que a gente conhecia, de que agora ele era insano. Após isso, Insanity provavelmente era o ser mais determinado e conseguiu o poder de resetar. E agora, naquela linha do tempo, ele faria isso de novo, eternamente. E simplesmente quando ele resetasse, ele ia cair no ponto onde ele ficou insano. Ou seja, não seria tipo, ele resetou e voltou a ser o Sans normal. Não, ele resetou e a linha do tempo começa no ponto onde o Insanity ficou insano. Então é basicamente isso. Foi assim que o Sans perdeu sua sanidade. Foi assim que ele virou essa pessoa que ele nunca foi. E foi assim que surgiu Insanity Sans. Bem, também temos algumas outras retratações, pessoal. Por exemplo, tem pessoas que decidiram incluir o Insanity no Murder Time Trio, antes do Horror, inclusive. Exatamente, esse é um fato que eu não sei se muitos de vocês sabem, mas o Insanity estava no Murder Time Trio antes do Horror, até que as pessoas começaram a pensar que o Horror era uma opção muito melhor e simplesmente despacharam o Insanity, ele foi demitido. E aí o Horror assumiu seu papel. Contudo, pessoas mais antigas na fanbase ficaram achando que aquilo era uma injustiça. E nesse caso, agora na fangame do Murder Time Trio, quando o Horror teoricamente morre, o Insanity toma seu lugar, voltando ao Murder Time Trio como muita gente preferia. Mas é basicamente isso, ele tem essa inclusão. Não, ele aparentemente não tá no Murder Time Trio pra maioria das pessoas. Tem artistas que decidem simplesmente fingir que ele não existe e só seguir o triozinho clássico do Dust, Horror e Killer. Mas ainda assim ele tem uma inclusão legalzinha de vez em quando o Horror morre. E eu acho isso bem interessante.
Agora você deve estar se perguntando, quais que são as novas habilidades do Insanity? Por que ele é imbatível? Por que ele é tão superior ao Sans clássico? Bem, se eu for descrever, eu não sei se você vai achar tão superior, mas leve em consideração que todas essas habilidades são as do Sans clássico, só que também muito mais efetivas, não só uma diferença de design. O ponto é, ele contém habilidades meio que diferentes, porém que já estavam pré-estabelecidas classicamente. Por exemplo, os seus ossos não são ossos comuns mais como os do Sans clássico. Agora, como eu falei, eles são mais para estacas de ossos. Eles são pontiagudos e logo eles perfuram muito mais facilmente e com muita mais precisão. Outra coisa é que por conta da insanidade dele, ele é muito mais agressivo. E ao contrário de uns Sans que são do mal, ele prefere se divertir do que realmente causar um mal. Logo, ele ama combate corpo a corpo, e uma das suas habilidades principais são os socos. Ele gosta de espancar seu inimigo até a morte, e ele usa mais isso do que qualquer outra habilidade. Outra coisa é o Insanity Blaster. Não é mais Gaster Blaster, agora é Insanity Blaster. Esse Gaster Blaster é como qualquer um, a diferença é o design dele, que ele é bem ensanguentado e rachado, digamos assim. Mas o Insanity prefere não usar porque ele acha tediante. Como eu citei agora há pouco, ele prefere combate corpo a corpo, lento e que não oblitera seu inimigo de uma vez só. Ele também consegue ter, como Sans normal, seus teletransportes, atalhos, e também a sua telecinese como qualquer Sans normal. Mas ele não gosta disso, porque ele é mais um Sans corpo a corpo, como muita gente não sabe. Então é basicamente isso, pessoal. Essas são as habilidades meio que novas dele, e isso que torna o Insanity Sans meio diferente nesse requisito. Mas o ponto é que todas as habilidades são intensificadas por conta da pílula que ele tomou, que era para tornar ele um monstro imbatível. Inclusive ele tem esse título. Mas enfim, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de fazer essa história porque é uma história simples, mas eu gosto de histórias simples porque elas são boas de narrar. Eu tenho muita liberdade do que eu falo, das palavras que eu uso. E é basicamente isso, pessoal. O próximo Sans que eu vou explicar é o Killer, que sai em torno do dia 22. Ou seja, estejam atentos, pessoal, porque o Killer, por outro lado, tem uma história grande. Eu tenho muito medo de quanto tempo vai durar o vídeo dele, porque eu não vou dividir em partes. Vou falar tudo em um único vídeo. Então acho que vai bater uns 25 minutos por aí, ao contrário desse daqui que bateu 14. O ponto é que é isso, pessoal. Eu espero de verdade que tenham gostado do vídeo e até a próxima.